Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Andréia Silva, especialista no potencial humano, e hoje eu quero tratar com vocês sobre um assunto bastante importante. Por que levar as informações do nosso inconsciente para o nosso consciente é tão importante? O nosso inconsciente, ele armazena 95% das nossas informações, dos nossos sentimentos, e somente 5% estão no nosso consciente. Tudo que está no nosso inconsciente, nós tendemos a fazer de forma automática, sem pensar no que estamos fazendo. Quando caminhamos, quando comemos, quando até piscamos o nosso olho e, entre aspas, uma série de coisas que fazemos involuntariamente está no nosso inconsciente. Isso também se refere a sentimentos, a crenças limitantes, que são verdades absolutas que temos para nós. Tem os medos, os receios, tudo que a gente quer repelir, a gente já tem como verdade no nosso cérebro. Logo, está lá no nosso inconsciente. E o que acontece? Nós conseguimos olhar para essas situações que estão no inconsciente só quando a gente gera consciência. Vamos explicar melhor. Se nós estamos junto com os nossos filhos e existem algumas práticas, vou colocar de dia a dia, e essas práticas, elas nos remetem a uma angústia, sabe? Então, quando nossos filhos estão indo para a escola, por exemplo, às vezes a gente tem uma certa mania, às vezes um certo, até angústia mesmo de deixar eles ir, sabe? Aquele apertozinho no peito, que a gente não sabe de onde vem. Ou então, quando a gente, ai mãe, posso ir naquele lugar? Pode, mas aí você deixa com um pouco de receio. Ou então quando te convidam para ir a uma aventura, ou então para ir dar um passeio em certo lugar, aí às vezes vem na sua cabeça assim, ai não quero. Ou então, não me sinto confortável. Da onde vem tudo isso? Está lá no nosso inconsciente. A gente vai percebendo essas manias, essas ações, essas práticas no decorrer da nossa vida, certo? E algumas vão incomodando a gente. A gente vai andando, a gente vai seguindo e vai incomodando literalmente. E tem uma hora que a gente fala assim, eu não aguento mais agir dessa forma. Por que eu sempre ajo assim? Opa, gerou a consciência, os 5%, quando você se interessou e aceitou olhar aquela situação, aquele sentimento, aquela frustração, aquele medo, por que não? Então, quando a gente olha de forma consciente e a gente busca a origem dessa ação, desse sentimento que está lá no nosso inconsciente, a gente consegue tratar. E quando nós olhamos para essa situação de uma forma consciente, ela vai lá buscar do inconsciente e traz para cá e a gente consegue olhar essa situação. Então, qual que é o recomendado? Olhar essa situação de diversos prismas, porque se você olha de frente, você tem um campo de visão. Se você olha a situação por cima, opa, você tem outro campo de visão. Se você olha a situação por baixo, nossa, é totalmente diferente. Então, assim, parece até um objeto. Isso, coloque como objeto. Que tal? Você coloca essa intenção, esse sentimento, esta situação que você quer olhar como se fosse um objeto. E tenta olhar de várias formas. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho uma forma de falar que ela não é serena, gostosa, calma. Não, eu tenho uma forma de falar imperativa mesmo, né? Por mais que eu tente, às vezes, ponderar isso, quando eu vejo, eu já estou falando de mais alto, enfaticamente e de uma forma imperativa.
E eu sempre procuro trabalhar isso em mim. Por quê? Porque o outro, muitas vezes, ele se sente acuado frente ao meu posicionamento, frente à maneira que eu falo. Então, muitas situações eu tenho que respirar, trazer para o meu consciente aquela minha forma de falar e harmonizar isso em mim para que quando eu agir, quando eu atuar, eu fale de forma mais serena. Não vou falar com hipocrisia, não vou transmitir algo falso, mas sim, verdadeiramente, como eu quero me expressar. Rude, falo isso por mim, que eu acabo interferindo na reação da outra pessoa. Então, quando eu coloco essa ação para fora de uma forma mais down, né? A pessoa já tem aquele recuo, né? Então, esse foi o meu exemplo, um exemplo corriqueiro, mas um exemplo que se repete com frequência na minha vida. Já consegui, com N situações, harmonizar, e eu já tive muito resultado, muito resultado. E o que facilita para nós é nós observarmos quando o fator externo, os estímulos externos, eles também propiciam para a gente harmonizar e para a gente mudar, literalmente, essa forma de agir. Então, eu procuro não estar estressada, procuro observar ao meu redor, quem está ao meu redor, para já antecipar algo, trazendo ao consciente, e quando eu vou falar, tranquilo. E quando você começa, você se sente até melhor, porque você está mudando um hábito, uma crença limitante. Eu já falei com vocês sobre crença limitante, eu vou recobrar só um pouquinho, que crença é tudo que a gente acredita e tem como verdade, muitas vezes como verdades absolutas, e limitante porque te limita. Então, existem vários tipos de crença, as familiares, que são as hereditárias, as sociais e as pessoais. E quando eu falo de familiares, eu lembro lá atrás de como falavam comigo, né? E muitas vezes em detrimento até da educação que a minha mãe tinha, que a minha avó tinha, etc., elas eram impulsionadas a tratar os filhos com uma certa rigidez, né? E essa rigidez, ela passa através do som, através da voz. Então, muitas vezes, essas crenças que estão armazenadas lá no nosso inconsciente atuam de forma fortíssima no nosso dia a dia. Então, eu coloco isso para vocês. Olhem para o que está incomodando e vamos tentar olhar como observador. Quando a gente olha como observador, a gente transfere do inconsciente para o consciente e aí a gente consegue atuar. Por isso é tão importante a gente transferir as informações, os sentimentos, as situações, os relacionamentos do inconsciente para o consciente, para que a gente possa atuar e a gente possa fazer diferente. Afinal, gente, a gente está numa era de mudança. Já se foi aquela era contemporânea, a qual nós estamos sendo chamados a fazer diferente. Não vamos fazer tudo igual. Não vamos nos tornar reféns das crenças limitantes, dos medos, do que nos impede de seguir. Vamos atuar no que está no nosso inconsciente, trazendo ao nosso consciente e sermos melhores. Afinal, nós estamos aqui para sermos a nossa melhor versão. E a cada dia, se a gente investir mais em nós mesmos, a gente vai melhorando, melhorando, melhorando. E nós vamos percebendo isso e as pessoas que estão ao nosso redor percebem também. Nós trazemos não só os benefícios para nós, mas também para os outros. E isso se torna cíclico, pois nós agimos e reagimos. E quando nós reagimos, nós colocamos isso para fora e o que nós recebemos de volta? Praticamente a mesma coisa. Então,
quando a gente externaliza o bem, quando a gente externaliza as boas intenções, a gente também recebe coisas boas. Não é sempre, certo? A gente nunca pode generalizar, mas na grande maioria das vezes sim. E se recebermos algo diferente, vamos ser tolerantes e pacientes. Eu convido você a fazer esse exercício. Olhe para o que está incomodando agora. Não deixe para depois. Traga do seu inconsciente para o seu consciente amarras, receios, medos e traga benefícios para as pessoas que estão ao seu redor e principalmente para você. Opte investir em você e investir agora. Vamos nos tornar a melhor versão agora? Vamos nos livrar dos medos e atuar no inconsciente para que a gente fique mais consciente? Que tal? Se você gostou desse vídeo, assista outros que também vai te agregar e te trazer exercícios similares a este, para que você consiga atuar e ser a sua melhor versão agora. Lembrando que você pode compartilhar esse vídeo para outras pessoas e a gente fortalecer a egrégora inconsciente para que seja transferida para o consciente. Essa migração, ela é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, ok? Eu conto com você, um grande beijo e até!